Olá, pessoal. Na aula de hoje eu vou mostrar a você como criar um determinado material, um tipo de material dentro do S4HANA. Você pode estar utilizando ele pelo SAP GUI ou então pelo app Fiori. No meu exemplo aqui, eu vou mostrar a você como criar um material pelo SAP GUI. Então é interessante que, se você estiver na presença do responsável, key user no projeto, navegue com ele aqui no SAP GUI para demonstrar confiança naquilo que você tem o domínio. Tá? Então eu vou vir aqui em logística, vou abrir a árvore de logística, vou vir aqui em administração de materiais, vou vir aqui em mesh de materiais, material, e vou aqui criar geral. Dou um duplo clique aqui na MM01, mas se for um projeto de migração do SAP ECC para o S4HANA, você pode aqui digitar manualmente a transação, tá? Mas se for um cliente que nunca viu o SAP, como já tive alguns projetos, onde era a primeira vez que eles estavam adquirindo o SAP na versão S4HANA, eu mostrei ele aqui pelo SAP GUI e também pelo app Fiori. Eu vou dar um duplo clique aqui. Aqui eu vou utilizar o meu tipo de material, então é interessante que aqui você permeie com o key user ou responsável pelo cadastro e demonstre quais os tipos de materiais disponíveis. O S4HANA ele garante ali o cadastro do material, tá? Aqui eu vou colocar um exemplo do Hybe, vou digitar Enter. Aqui, no caso, já venho com seleções já pré-definidas. Aqui eu vou mostrar a você como você fazer isso. Eu vou só clicar aqui em desmarcar tudo. E aqui você vai selecionar as principais visões que mais é utilizada por você no projeto, tá? Então aqui eu coloquei dados básicos 1 e 2, compras, comércio exterior e importação, texto do pedido de compras, aqui com visão de dados gerais e centro, estoque, né? E aqui a contabilidade 1 e 2. Feito isso, você vai vir nessa opção aqui que é configuração preliminar. Você clica ali em gravar. Na próxima criação do material, ele vai vir de forma automaticamente as visões já pré-definidas. Eu clico aqui em avançar. Vou selecionar qual centro que eu vou criar esse material. Clico aqui em pré. E aqui no meu exemplo eu vou pesquisar qual é o depósito que eu quero estender. Lembrando que é um material Hybe, né, um material de consumo, ele não é estocado. Mas no exemplo aqui eu estou trazendo essas visões para você entender um pouquinho. Clico aqui em avançar. Aqui eu vou dar o número do meu material de consumo. Vou colocar aqui lápis. Aqui ele já traz o intervalo de numeração 21, né? Como nas aulas anteriores de configuração na apostila MM03, você aprende a configurar intervalos de numerações por tipo de material. Se aqui for uma determinação do cliente que o intervalo de numeração para um determinado tipo de material seja diferente, aqui vai ser apresentado aquilo que você configurou. Aqui eu vou colocar aqui a unidade. O grupo de mercadorias, vou clicar aqui no Match Code, né? É o grupo de mercadorias que você definiu junto ao cliente, esses grupos. Vou clicar aqui em despesa. Número do material antigo. Isso aqui é interessante que, se o cliente nunca teve o SAP S4HANA e ele tem um número do material do antigo sistema, aqui você pode utilizar o número do material antigo, porque no dia a dia ali vai facilitar na pesquisa dele quando ele for utilizar o material. Vou dar um Enter aqui. Vou dar um Enter. Aqui na compra, se eu quiser que ele venha preenchido um determinado grupo de compradores, tá? Isso daqui é interessante que, se uma empresa grande, ele compõe grupos de compradores para materiais diretos, indiretos, materiais de produção, manutenção, tenha grupos ali de compradores diferenciados,
Aqui é interessante você colocar o grupo que ele vai pertencer, facilitando assim a compra e a inserção de quando colocar no intervalo desse material, ele vai trazer automaticamente no documento de MM. Aqui eu vou pegar um exemplo. Se você quiser, por exemplo, utilizar uma unidade de medida, uma conversão de uma unidade de medida, por exemplo, aqui eu clico em dados adicionais e venho aqui em unidades de medida, tá? Aqui no meu exemplo é unidade, mas, por exemplo, você vai ter um determinado material que é por tonelada, e aqui você vai fazer uma conversão de quilos, é aqui que você utiliza a conversão de unidade de medida, tá? E aí aqui você vai colocar o comprimento, a largura, a altura, qual unidade que vai fazer a conversão da unidade original. Então, se aqui, por exemplo, é toneladas, aqui eu posso colocar quilos. Aqui eu coloco o volume, coloco o peso dele, bruto, né? Depois o líquido, a unidade que pode ser utilizada para ele. E aí, com isso, você abrange as conversões de unidade de medida da unidade original que fica aqui ao lado esquerdo, tá? Aqui no comércio e importação, esses dois campos são campos importantíssimos, tá? O código de controle é o famoso código NCM, que é utilizado não só para tabela TIP. Tabela TIP, quem não conhece, é as alíquotas de IPI, então ela busca muito o NCM para isso. Ou então, se houver exceções de impostos no cliente que vá como indicativo o NCM, é interessante que aqui você coloca o NCM correspondente ao lápis, tá? E não outro NCM aleatório, porque você pode trazer problemas, principalmente quando a NFE vai ser enviada pela Cefaz. Dentro disso, ela vai pesquisar qual é o NCM pertinente ao lápis. Tá? Eu vou pegar aqui um exemplo qualquer, mas é interessante que você coloque a responsabilidade para a área de cadastro, que ela classifique o NCM correto do lápis. E principalmente no plano cutover, ele tem que estar com o NCM correto para quando você realizar a carga pelo Cockpit Migration, ele venha com um código de controle correto. Aqui é um campo-chave para o CFOP, tá? Para que no processo de compras para emissão de NFE, ele classifica o CFOP de forma automática, ou no processo de movimentações do material no estoque. Ele também, esse campo, ele vem aqui, verifica e faz a regra do CFOP. Tá? No meu caso aqui é o material. Aqui eu vou colocar uma descrição. Lápis de madeira. Aqui é bem comum, por exemplo, aqui eu tenho até 44 caracteres para preencher a minha descrição mínima ali, e aqui eu posso detalhar essa descrição pertinente, essa descrição mínima, tá? Isso daqui ocorre muito para materiais de manutenção. Eu venho aqui em dados do centro, se eu quiser uma posição de depósito para materiais que estão controlados, eu posso colocar a posição dele aqui. Se eu selecionar isso daqui, a administração de lotes, a partir do momento que for gerado amigo, ele automaticamente vai vir aqui, vai verificar que esse material foi selecionado para administração de lote e vai obrigar que esse material entre com lote no seu estoque. Aqui, se ele houver peso bruto, líquido, volume, tamanho e dimensão, você pode preencher aqui, ele automaticamente preenche na conversão de unidade de medida, tá? Aqui, se ele tiver um perfil do centro de lucro associado ao CO, né, na estrutura de centro de custo e centro de lucro, aqui você pode preencher, tá? Aqui o SAP está solicitando, eu posso clicar aqui no Match Code e selecionar o centro de lucro ali que eu quero atribuir, tá? Mas você pode deixar vazio também, e o processo da operação que vai ser feito no item do documento, ele determina ali se é centro de custo, centro de lucro, tá? Aqui é um campo muito importante, a classe de avaliação. Nas aulas anteriores que você aprendeu como configurar o BIC, é exatamente a classe de avaliação que é o campo-chave para que o sistema venha identificar e aplicar a conta contábil de despesa relacionada a esse material. Então eu venho aqui, vou clicar no Match Code e vou pegar o Z30, tá? Aqui eu vou colocar o preço
reparem que eu tenho dois tipos de controle de preço, tá? Eu tenho o V, que é o preço médio móvel, ou seja, sempre que houver as compras no processo de IMM, ele sempre vai atualizando o preço médio móvel conforme o preço líquido que for determinado no item do pedido, tá? Se for o preço standard, o preço é sempre aquele ali e ele vai se estabelecer no processo de compras como um preço padrão e ele não vai ser atualizado, tá? No caso aqui eu sempre mantenho o preço médio móvel. Isso depende de cliente para cliente, tá? Tem cliente que gosta de trabalhar com preço standard e tem cliente que gosta de trabalhar com preço médio móvel. Então aqui, como eu pude dar essa observação de como funciona um tipo de preço e outro, isso daí é interessante você explicar para o usuário final, o key user, e deixar documentado e buscar aprovação para evitar problema. Meu lápis aqui eu vou colocar R$1,35. E esses dois campos também são de suma importância, não só para a automatização do CFOP, como também exceções de impostos na famosa J1B Tax no S4HANA. Aqui, utilização do material, eu vou colocar para consumo. E aqui você vai colocar pertinente ao material que você está criando. E aqui a origem do material vou selecionar como 0, que é nacional. Feito isso, eu pressiono a tecla Enter. Esperar o S4 processar. E aqui eu clico no botão Sim para gravar. Feito isso, ele criou o meu material no S4HANA. Como você pode observar aqui na mensagem. E aí, para você utilizar a modificação do material, é um MM02 e exibir aquilo que foi criado a MM03, assim como os apps no Fiori. Então, com isso, você aprendeu aqui a criar as informações básicas ali de um determinado tipo de material no S4HANA.